Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e nessa fé. A nossa fé é que vence o mundo. A nossa fé é que faz mover as coisas na direção de Deus. É a nossa fé. Não é porque temos, não é porque podemos, não é porque sabemos, mas é porque temos fé. É a nossa fé. Deus nos chamou para usarmos essa fé na direção dos nossos objetivos. Agora, não significa que não teremos dificuldades, mas a nossa fé em Deus, nós vamos então fazer a perfeita boa vontade do nosso Deus. O melhor lugar que você deve estar é na perfeita boa vontade de Deus. Essa é a maior vitória que o crente pode ter na vida. Na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E é nessa fé que nós vivemos para realizarmos o seu querer, realizarmos a sua vontade. Eu quero que você se ponha de pé. Tem um texto que o Espírito Santo nos deu hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, versículos 14 e 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 14 e 15. E o tema hoje é: Deus te escolheu. Você é um escolhido do Eterno. Ninguém aqui veio para essa missão sem que não tenha um compromisso. Você achou? Diga amém. Diz assim: e ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Eterno, nós pedimos agora a sua graça e bondade, e o teu Espírito possa falar aos corações. Senhor, nada pode fugir, nada pode se ocultar dos seus olhos, e nós pedimos nessa hora que a tua luz venha a ser acendida sobre cada rosto, sobre cada vida, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Ainda que eu estude a respeito de Deus, eu nunca vou conseguir explorar na minha capacidade humana quem Ele é. Ainda que eu saiba entender que Ele tem qualidades como o Deus poderoso, onipotente, o Deus que não tem limite de poder. E ainda que eu traduza isso no meu entendimento, ainda me faltaria capacidade de poder defini-lo. Mesmo sabendo que Ele é onisciente, que está em todos os lugares, que nada pode fugir da sua ótica, mesmo sabendo que tudo está patente aos seus olhos, eu entendo isso, eu sei isso, mas eu não posso estar em todos os lugares, eu não sei o que acontece em todos os lugares, mas Deus sabe. Eu entendo que Deus sabe de tudo isso, mas ainda sou limitado para definir, dissecar todo esse poder da onisciência. A onisciência de Deus.
de conhecer e de saber todas as coisas. Ainda que eu saiba tudo isso, Ele é muito mais do que eu posso pensar e imaginar. Deus está acima de qualquer conjectura humana. Nós temos a revelação da palavra e ela está aqui diante de nós, diante de cada um de vocês, diante do mundo, diante de todos os pecadores, de todos os homens e mulheres. Ela é a revelação de Deus para, dentro da capacidade humana, o homem receber o recado de Deus e crer na sua palavra. A sua palavra é a revelação total depois do seu Filho Jesus Cristo. Ela é capaz de salvar, ela é capaz de tirar o homem perdido da sua brutalidade de pecado. A palavra é capaz de jogar luz sobre todos os corações que estão em trevas. E essa capacidade de entender é chegada a nós, é ofertada a nós. Mas isso não quer dizer que eu saiba de todos os desígnios de Deus, que eu saiba de tudo aquilo que Ele pode fazer, que Ele pode realizar na sua totalidade, na sua total existenciação. Deus é muito mais do que a palavra revela. A palavra revela aquilo que é capaz de eu entender, mas Deus é muito mais do que aquilo que está escrito, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele pode fazer. Ele é poderoso e Ele sabe de todas as coisas. Nada pode fugir da sua poderosa provisão. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Esse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito do seu testemunho. E ele fala que Deus o escolheu para ele testemunhar, para ele levar as boas novas. Deus o escolheu para que ele fosse um farol para clarear a escuridão das mentes, dos corações mergulhados em trevas. Deus escolheu. E não podemos entender essas coisas, porque quando uma vez salvos, Deus escolhe cada um aqui para a sua missão. Deus te escolheu para uma missão. E por mais que você fuja, e por mais que você ainda endureça o coração, e por mais que você resista, e por mais que você diga não, e por mais que você dê as costas, Deus te escolheu. Você tem uma missão diante de Deus. O apóstolo Paulo havia sido designado para perseguir a igreja, zeloso pela lei, com cartas para perseguir os chamados cristãos do primeiro século. E ele tinha poder de prender, de castigar, de até matar. Fazia isso com todo zelo, achando que estava agradando a Deus. A fama de Paulo não era muito boa diante dos cristãos, porque ele era perseguidor dos crentes, perseguidor daqueles que anunciavam as boas novas. Paulo não viu Jesus pessoalmente, mas ele o viu através da revelação, por visão. Mas um dia Deus o chamou e Deus escolheu ele para que fosse testemunha. Testemunha. É assim que Deus faz. Ainda que a pessoa diga que não, ainda que diga que não tenha condições, não tenha capacidade, Deus escolhe aqueles que nada são para fazer a sua vontade. E quem é o homem para resistir? E quem é o homem para dizer que não vai fazer?
Deus escolheu, é assim que Ele faz. Não importa a família, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa como ele esteja passando. Se Deus escolheu, Ele vai realizar a obra através da sua vida. Eu sei que você é um escolhido de Deus, eu sei que você é uma escolhida do Senhor, eu sei que você tem tantos problemas, eu sei que você tem tantas justificativas para dizer essa hora, eu não posso, eu não vou, eu não tenho condições, e Deus diz, eu te escolhi. Deus de nossos pais, de antemão, Ele designou para que conheças a sua vontade, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Nem sempre quando estamos fazendo a vontade de Deus, estamos na perfeita, boa e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que essa maneira, como ele é levado pela força do desejo de ministrar a palavra. Mas o apóstolo Paulo estava agora de frente de uma grande investida contra a sua vida, contra o seu ministério. Mas ele testemunhou, Deus me escolheu e eu não vou parar. Ele estava diante de ameaças, estava diante de situações que poderiam ceifar a sua vida, mas ele não deixou de testemunhar, de falar que ele havia sido escolhido para pregar, para anunciar, para revelar a graça daquele que é justo, para que pudessem ouvir a voz da sua boca, para que através da vida dele, famílias, vidas fossem alcançadas. Eu sei o que é isso. Aqui tem várias pessoas que foram chamadas de lugares e levadas para outros lugares, pessoas que jamais pensaram estar aqui na igreja, pessoas que jamais saberiam que ia parar aqui em Nilópolis. Eu sei que pessoas jamais pensariam em um dia estar num púlpito pregando, ensinando, numa praça pública pregando, ou estando numa sala de aula. Eu sei que pessoas aqui jamais pensaram um dia ser servos de Deus. Muitas pessoas que vieram para a casa do Eterno, para servir o Deus Todo-Poderoso, vieram debaixo de maldição, vieram debaixo de tanto desprazer e terríveis acontecimentos. Mas quando chegaram aqui, Deus escolheu. E não tem como você impedir isso. Você foi escolhido para ser aquele que vai levar a mensagem, vai levar o glorioso facho. Deus te escolheu, meu irmão. Deus escolheu a pastora Regina. Deus escolheu cada um aqui. E agora que fomos escolhidos pelo Eterno, nós temos uma missão, amém? Você pode aplaudir o Senhor, você tem uma missão. Nada vai dar certo enquanto você não chegar na perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Você pode estar até fazendo a vontade de Deus, mas ainda não é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você entende isso? Você poderia ficar quietinho, acomodado. Senhor, me deixa aqui. Senhor, não quero fazer nada. Senhor, não me incomoda para pregar para minha família, não me incomoda para falar para os meus vizinhos, não me incomoda para pegar microfone. Senhor, eu estou fazendo a sua vontade. Deus vai dizendo, olha, eu te escolhi para a boa, perfeita e agradável vontade. E o cristão não tem maior prazer do que agradar a Deus. O melhor lugar que cada um pode estar, se encontrar, é na boa, perfeita e agradável vontade daquele que nos chamou, daquele que nos mantém de pé. Repito o verso 14. E ele diz: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou
Em outra tradução diz, te escolheu. Para que conheças. O que diz aí, igreja? A sua vontade. Não importa a sua família, não importa a situação financeira, não importa as condições de instrução, não importa se os seus pais não foram evangélicos ou se foram péssimos pais, não importa se seu passado é triste, não importa se a sua vida é terrível, não importa quantos problemas você carregou na vida, se Deus te escolheu, você agora vai conhecer a vontade dele na sua vida. Você vai conhecer a vontade dele na sua vida. Eu nunca pensei em estar realizando o que eu realizo. Pelo contrário, a minha formação técnica é em administração de empresas. Eu nunca pensei em estar realizando o que eu faço, porque eu já era servo de Deus, convertido aos 8 anos de idade, batizado aos 15 anos, porque a igreja não permitia batizar com menor idade. Mas já estava decidido, amava a Deus, amava a obra do Senhor, amava estar fazendo e realizando a sua vontade. Mas um dia ele falou, eu te designei para que conheças a minha vontade. Você fazer a vontade de Deus ainda não está na boa, perfeita e agradável. Porque na boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você tem que estar agora atendendo a um chamado, atendendo a uma obrigação celestial. Nós fomos chamados para obrar nessa terra. E Deus não vai contar com anjos. Deus vai contar comigo e com você. A sua história não vai convencer Deus. Mas quando Deus entrar com uma boa, perfeita e agradável vontade na sua vida, tudo mais vai se realizar. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para pregar, para anunciar, para testemunhar. Nós fomos chamados para evidenciar o poder de Deus nas nossas famílias, nas ruas, nas avenidas, em todos os lugares. A perfeita, boa, agradável vontade de Deus é quando você está realizando aquilo que Ele quer que você realize, não o que você deseja, mas o que Ele quer. E ainda que tenha resistência, e ainda que você lute contra a vontade de Deus, você nunca vai vencê-lo. Quando Deus nos dá a sua vontade, Ele também nos enche de poder. E quando Ele nos dá a sua vontade, significa que nós devemos alcançar vidas. Não devemos parar. Não podemos ser impedidos, porque essa obra, ela precisa alcançar, ela precisa tocar os corações. Você pode dizer, não, está bom aqui, eu estou parado, eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu quero ficar aqui, eu estou me sentindo bem aqui, e Deus vai tocar no seu coração. Você tem que vir para a boa e perfeita e agradável vontade. É quando você já não tem mais domínio e nem poder de decidir por você. Quando você testemunha como o apóstolo Paulo, eu vou ser agora a boca e a voz de Deus, do justo, para aqueles que estão perdidos, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Aquilo que tinha chegado, vazado na sua existência, aquilo que chegou até o seu conhecimento, aquilo que chegou até a sua alma, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, agora ele vai ser testemunha por onde ele passar. Você sabe o que significa você ser usado por Deus? Você ser usado, ser canal para falar aquilo que Deus quer, para ser realmente uma testemunha viva do que Ele tem feito. E eu pensei sobre isso, porque quantas vidas já foram alcançadas
através de tudo que nós já fizemos aqui, nesse tempo, servindo a Deus. Quantas pessoas foram abençoadas, salvas? Quantas pessoas receberam o brilho do Espírito Santo? Quantas famílias receberam a bênção do Senhor? Quantos filhos? Quantos pais? Quantos corações? Nós não entendemos o plano de Deus, nós não sabemos, porque Ele é muito mais do que eu posso pensar. O que você faz aqui está dentro do plano de Deus, e o plano de Deus está acima do seu pensamento. A nossa visão, ela é limitada. A nossa existência é terrena, mas Deus é eterno. E a sua visão, como diz Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Passado, presente e futuro não tem estação diante dele, está diante da sua mão, nada pode impedir. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi imolado desde o começo do mundo, porque não existe tempo para Deus. Deus não vive no tempo, nas estações, Ele vive na eternidade. A eternidade não precisa de nada, nós é que precisamos. E Ele te chamou para você cumprir o plano. E esse plano é para alcançar as vidas. O apóstolo Paulo estava dando o seu testemunho. E o seu testemunho era justamente esse. Que antes ele era perseguidor. Que antes ele prejudicava o evangelho. E por causa disso ele criou muita inimizade. Mas agora que sua vida mudou, ele falou: Deus me escolheu. Deus te escolheu. Você pode fazer o que você quiser. Saiba de uma coisa, tem um texto na palavra do Senhor que Ele vai te trazer como o anzol traz o peixe pela boca, assim o Senhor traz aquele que Ele usa. Seria muito mais cômodo eu estar fazendo qualquer outra coisa. Seria muito mais confortável. Mas quando eu vim para a luz, eu não tenho mais direito de dizer que não posso, que não vou fazer. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Muitas coisas Deus colocou no seu coração, muitas coisas você já recebeu de Deus, muitas coisas já chegou na sua vida, e você olha para trás quem você era, vê hoje quem você é, e você sabe muito bem que Deus tem coisas para realizar através de você. E não adianta você dizer que não, porque o testemunho é vivo, as pessoas viram quem você era, elas sabem quem você agora é. Deus me escolheu. Ele disse: tu és meu. Deus escolheu Abraão. Abraão teve problema? Teve muitos. Ele fazia a vontade de Deus? Fazia a vontade de Deus. Mas ele deveria alcançar a boa, perfeita e agradável. E até chegar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Abraão se embrenhou com coisas e teve acontecimentos, infortúnios. Mas ele continuava buscando, porque ele sabia que Deus havia escolhido ele para uma missão. Você está entendendo isso? Diga amém. O fato de você ter problema, o fato de você ter dificuldade, o fato de coisas acontecerem, não significa que você não é escolhido. Davi foi escolhido e teve muitos problemas. Mas pelo fato dele ter problemas, não significava que ele deveria deixar a sua missão. Ninguém deixa a missão por causa de situação, ninguém deixa a missão porque tem problemas. Não podemos deixar nada disso, porque aquele que está acima de tudo, aquele que governa todas as coisas, diz: eu estou contigo por onde quer que andares. Eu estou contigo. Uma das coisas que eu, além de tudo que a vida pertence a Deus, que a vida começa na concepção humana, eu sou contra a qualquer prática de aborto. Eu sou contra. Porque
a própria palavra diz que Paulo foi escolhido no ventre da mãe. Quem comete um aborto interrompe um plano de Deus na vida de quem quer que venha nesse mundo. Jeremias dizia: Senhor, não passa de uma criança. Jeremias, como você diz que não passa de uma criança? Porque eu te escolhi antes que você nascesse. Quem poderá contra os braços fortes do Senhor? Quem poderá contra o seu agir? Ninguém, irmãos. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 127, que todas as crianças que nascem pertencem ao Eterno. Amém? Você pode aplaudi-lo? Pertence a Ele. Não é pelo fato da pessoa nascer num lugar carente, no fato da pessoa nascer numa família pobre, é pela visão de que a família não vai sustentar. Deus usa quem quer e tira da onde estiver e cuida e trata e faz acontecer o seu desígnio. Eu sou prova disso. Eu vivi numa família muito humilde e naquela época era muito fácil de praticar o aborto. O aborto é só uma questão terapêutica, em que tem que decidir pela vida da mãe ou da criança. Fora disso, irmãos, não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que a vida pertence a Deus. E aqueles que cometeram o aborto devem pedir perdão a Deus e pela ignorância do ato cometido. Porque a Deus pertence a vida. Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar por causa de situação, de circunstância. Jamais, irmãos. Jeremias falou: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus falou: eu te escolhi quando tu nem estava no ventre de sua mãe. Deus, Ele tem um plano, Ele tem realizações, e nós vamos ser boca de Deus, nós vamos ser testemunha de Deus. As nossas famílias precisam rápido da mensagem que nós nos alimentamos aqui. Na verdade, a microsociedade é a família. Eu considero das farmacopeias. A gente recebe o alimento aqui e vai alimentando na rua, em casa, no trabalho. A palavra vai crescendo, porque essa é a visão do reino. Que pessoas se convertam, que pessoas sejam transformadas, que famílias sejam curadas. E nós encontramos aqui que agora que Deus nos escolheu, Ele irá conosco por onde quer que formos. Ele irá conosco por onde passarmos. Essa é a visão. E Deus tem nos levado e vai levar cada um com o seu ministério. E nada vai ser impedido quando você faz a vontade do Eterno. Esses dias tem recebido convite para sair dessa cidade, para o interior. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer revelar a sua vontade, o seu beneplácito, a sua vontade aos corações, e Ele usa quem quer que Ele deseja. Nada que nós reconheçamos como obstrução pode impedir a vontade de Deus. Nada. Hoje você está aqui para ouvir essa palavra, para sair daqui convencido que a missão que você tem que começar está na sua casa, está onde Deus colocar a planta do seu pé. É lá que você vai testemunhar do que tem visto e ouvido. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Eterno. Aleluia. Nós não podemos jamais entrar nesse conformismo. Não podemos nos sentir bem enquanto tem pessoas sofrendo, morrendo, sem salvação, famílias desesperadas, sem a presença do Espírito Santo. Não podemos, irmãos, nos sentir melhores enquanto
O mundo à nossa volta está se despencando. Deus nos escolheu para isso. Você não seria outra coisa a não ser usado por Ele nessa vida. Nada mais te satisfaria, nada mais te preencheria do que você fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sacuda agora o teu esqueleto, sacuda a tua cabeça, porque você não vai ser mais o mesmo como você tem sido. Chega! Porque o Espírito Santo diz: eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Ele está te chamando, Ele precisa de você. E quem é você? Quem sou eu para dizer: Senhor, está bom, não quero, não quero? Quem somos nós, irmãos? O apóstolo Paulo então disse diante de Ananias: Deus me escolheu para essa obra, e Ele fará tudo aquilo que eu tenho visto e ouvido. Existem pessoas que me encontram na rua, devem encontrar também os outros pastores aqui e irmãos aqui, dizendo assim: eu fui abençoado pela tua palavra, pastora. Eu fui abençoado pelo seu louvor, Cécia. Eu fui abençoado pelo seu testemunho, irmão. Tem pessoas que falam assim: olha, naquele dia eu estava desesperado. Quando você orou, eu fui abençoado. Naquele dia que você estava fazendo evangelismo, lá naquela praça, lá naquela rua, lá naquela casa, meu coração estava afetado com o mal, mas a palavra de Deus entrou no meu coração e eu mudei de vida. Você entende o que Deus está fazendo? Nós nem sabemos, irmãos, nós nem entendemos. E as pessoas que vêm dar o relatório, falando: nós nem imaginávamos que, Senhor, isso aconteceu, isso atingiu, isso chegou no coração, entrou naquela família, aquela pessoa foi abençoada, foi consolada, foi salva. Senhor, eu nem sabia. Você está entendendo? Ser usado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus é porque Deus te escolheu. Essa é a obra, é a maior obra que o homem pode realizar. É de fazer acontecer, que vidas entre agora para o reino de Deus. Tem os seus nomes escritos no livro da vida. Famílias, homens e mulheres, jovens, crianças, todos sejam salvos pela graça e pela bondade do Eterno. Deus nos escolheu para isso. Deus mudou a sua vida, mudou a minha vida. Deus mudou a vida da igreja para quê? Para fazermos a sua vontade, para realizarmos o seu querer. O mundo está em agonia, irmãos. Famílias têm sido achincalhadas, bombardeadas. O diabo quer colocar na cabeça das pessoas para elas pararem. Chega! Para que você vai para a igreja? Para que você faz a obra de Deus? Por que você está querendo entrar naquele ministério? Porque é isso que o diabo faz. E muitas pessoas são convencidas por causa dos obstáculos e obstruções que são coisas naturais e circunstancial da própria caminhada. Aqui inventaram que crente não tem problema, que crente não fica doente, que crente não tem dificuldade. Vou te dizer, foi o diabo que inventou isso. Que todo crente vai ser rico, que todo crente vai ser milionário. Foi o diabo que inventou isso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ajuntar tesouro e riquezas, onde a traça e a ferrugem nenhum ladrão pode chegar, lá nos céus, amém? Você pode aplaudir o Eterno? É lá que nós devemos ajuntar, é lá. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você é uma bênção. Você é uma bênção, minha irmã. O seu ministério é uma bênção. Você parou porque encontrou dificuldades. Eu me recordo, há muitos anos atrás, 1980, eu pegava o Japeri e soltava lá em Mesquita, onde era a faculdade. Eu trabalhava só para pagar a faculdade, porque o dinheiro não sobrava. Naquela época não tinha internet, não tinha acesso às coisas que a gente tem hoje. Para você fazer pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, né, Regina?
na biblioteca, seguinte, você tinha que escrever, porque não tinha como bater foto, não tinha como levar, não tinha nada. Escrever. E às vezes eu falava, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Sou pobre, não tenho recurso, andava a pé, não tinha condições de bancar os meus estudos, mas Deus tinha falado, eu te escolhi. Você entende isso? Ele escolhe, Ele dá força, Ele conduz, para que possamos ser testemunha dEle do que temos visto e ouvido. É Ele, para que essa palavra seja a palavra da verdade, para quebrar os vergões nas almas, os grilhões na mente, para que essa palavra possa libertar os oprimidos, os cativos por Satanás, para que essa palavra possa chegar na família, no marido, na esposa, nos filhos. Está difícil, é assim mesmo. Muitos foram presos, muitos foram levados ao cárcere, muitos foram conduzidos à humilhação, mas cumpriram a missão, cumpriram a obra. A obra é assim mesmo. O próprio apóstolo Paulo fazia coleta de algumas igrejas para as outras que não tinham. E nessa oferta missionária, o apóstolo Paulo dizia: a Deus dou graças, porque não tem deixado faltar nada. Ele é suficiente em todas as coisas. Essa obra nunca parou. E Deus vai sempre levantar, Deus sempre vai usar, Deus sempre vai tocar. E se você não fizer, se você não obrar, Deus vai te incomodar, Deus vai te incomodar, até você realizar a perfeita, boa e agradável vontade dEle. Não tem como, irmãos, nós fugirmos. Ele nos chamou para isso. Talvez você diga: eu sou filho de crente, eu conheço a Bíblia, eu gosto de vir ofertar, eu gosto de vir aqui ouvir a mensagem, eu gosto de participar, eu acho lindo, mas eu não quero saber de nada. Bobo, Ele vai te pegar e vai te acertar. Porque a partir de agora, ninguém aqui pode deixar de ser usado para essa obra, para esse mover. É bênção, tudo é bênção. Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz a respeito disso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo os seus propósitos. É bênção. Luta vem, Senhor, está vendo aí? Todas as coisas cooperam. Senhor, está vendo aí? Ele vai dizer: todas as coisas cooperam. Senhor, essa situação aqui, ele vai dizer: meu filho, minha filha, todas as coisas cooperam. Nada está fora do meu controle. Tudo está dentro dos meus desígnios. Tudo faz parte. A mapeação da tua caminhada, quem disse que eu não estou no controle? Irmãos, se a gente for ver a saída do povo de Israel, lá do Egito até a terra prometida, eles tiveram mais problemas na caminhada do que lá no Egito. Se você não sabe. Às vezes nós achamos que os desígnios de Deus tem que ser um mar de rosa, tapete aveludado grosso para andar ainda desfilando. Quem disse que é assim? Mas ele diz: eu guiei o meu povo por todos esses anos.
Eu guiei e não faltou pão. Suas sandálias não poeram, suas roupas não rasgaram. Eu fui o Deus do meu povo. Durante o dia, nuvem para dar o refrescor, à noite, coluna de fogo para aquecer o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor, que a nuvem, que a coluna de fogo, só deixou o povo quando o povo entrou na terra prometida. Amém? Você pode aplaudir o Eterno? Ele não nos deixará até que cheguemos, até que entremos na promessa. Mas Ele vai nos usar, irmãos. Vai nos usar. Eu tenho visto muitas coisas e muitas coisas aprendido no caminhar mesmo. É no caminhar. É no sentir. O apóstolo Paulo estava sendo preso, mas ele falou: Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus te escolheu. Você tem que ser bênção, você tem que usar o seu ministério, você tem que preencher o seu ministério, você tem que fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu sei que você sabe que você tem que fazer, eu sei que você sabe. Você tem resistido. Esses dias estava orando, e é claro, a preocupação de um administrador não é fácil. Irmão Vitor, preocupado, que não é fácil. E a gente se conhece. Quando eu sei que ele está assim, eu deixo ele em paz. Eu não fico falando nada. Porque não é fácil, irmãos. Os compromissos chegando, ele fala: pastor, ó, eu sei que quando ele me chama para essas coisas, é que a coisa realmente está pegando. E o que a gente faz? Deixa de pregar? Deixa de fazer a obra, irmãos? O que a gente faz? Deixa de sorrir? O que a gente faz, igreja? A perfeita, boa e agradável vontade. Senhor, Tu estás vendo. Eu não sei como resolver isso. Aí Deus usa uma pessoa. Eu vou usar aquela pessoa ali. É assim que Deus fala: meu filho, eu vou usar aquela pessoa ali. Sabe por quê? Porque aquela pessoa vai ser usada, porque ela vai ser muito abençoada, porque ela está sendo usada. E a gente fala: Senhor. Aí Deus fala: eu vou usar aquela pessoa que eu nem sei quem é, nem imagino quem seja. Você está entendendo que Deus está acima da nossa capacidade? Aí eu falei: irmão Vitor, não vamos só terminar aqui não, vamos dar logo uma restaurada aqui em tudo aqui. Amém? Você pode aplaudir o Eterno? Pastor, é isso aí, meu irmão. Irmãos, nós precisamos acreditar na perfeita, boa e agradável vontade dele. Porque as promessas de Deus estão justamente em você se atentar a ser usado por Ele. Ser usado por Ele. E tudo mais que você precisa é isso. Fazer a vontade dEle. Seja uma bênção na sua casa, seja uma bênção na sua família, seja uma bênção no seu trabalho. Mas só isso não basta. Você tem que entrar na boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu quero que, em nome de Jesus, você se ponha de pé. Essa noite é uma noite especial. É a noite de encerramento, né, Regina? Essa campanha é noite de vitória. Eu quero convidar aqui o pastor Júlio, pastora Regina. Eu quero convidar aqui, não sei se tem mais pastores aqui, pastor Humberto, né? Pastor Humberto, não sei onde o pastor Humberto está, mas eu gostaria, em nome de Jesus,
que os pastores ficassem aqui na ponta do altar, para cá, pastor, aqui na ponta do altar, e a igreja pudesse vir aqui da minha esquerda para a direita, receber a unção. Você foi escolhido. Irmãos, uma das coisas assim, que o inimigo quer colocar no nosso coração é vergonha. Não é vergonha porque você é envergonhado de timidez, não. Vergonha de alguma coisa que aconteceu. Nós lembramos daquilo que deveríamos esquecer e esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Entenderam o trocadilho? Nós lembramos daquilo que deveríamos esquecer e esquecemos daquilo que deveríamos lembrar. Se Ele te perdoou, está perdoado. Se Ele te curou, está curado. O livro de Isaías diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Então, você não tem que se lembrar daquilo que você deveria se esquecer, porque você já te perdoou. Você agora tem que se esquecer, em nome de Jesus, de todo o peso e toda a maldição da tua vida, e se lembrar que o sangue do seu Filho Jesus Cristo está sobre você. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Eu quero que os irmãos façam uma fila aqui, da esquerda para a direita, e pudesse passar, irmãos, sem parar. Os pastores vão só colocar a mão sobre a cabeça. Podem vir, pode ir passando, dando a volta como o povo fez lá em Jericó. Isso vai andando, e os pastores vão ungindo. Que essa unção, que esse poder, que essa presença, que hoje o Deus que escolhe, o Deus que abençoa, Ele possa te capacitar. A partir de hoje você nunca mais será o mesmo.